De repente a pessoa esfriou. As mensagens diminuíram. A intensidade caiu, o interesse pareceu evaporar. E você ficou com a sensação de que foi descartado. Mas e se eu te dissesse que esfriar não significa deixar de observar? Muitas vezes, o silêncio é apenas uma mudança de estratégia. Existem sinais claros de que você ainda está sendo analisado, medido, avaliado à distância. Se você quer aprender a identificar isso sem se iludir, se inscreva agora e comenta aqui de onde você está assistindo. Quando alguém esfria, o primeiro impulso é interpretar como perda total de interesse. Você sente a ausência, sente a mudança no tom, sente a redução de energia, e sua mente tenta preencher o vazio com conclusões precipitadas. Acabou. Tem outra pessoa. Nunca foi real. Mas comportamento humano raramente é tão simples. Esfriar pode significar muitas coisas. Pode ser orgulho ferido. Pode ser tentativa de recuperar controle. Pode ser estratégia para testar sua reação. Pode ser medo de se envolver demais. E, em muitos casos, pode ser apenas uma mudança externa na forma de agir, enquanto a observação continua ativa. O primeiro sinal é silencioso e quase invisível. A pessoa continua acompanhando seus movimentos, mesmo sem interagir diretamente. Visualiza seus stories rapidamente. Às vezes é uma das primeiras, outras vezes aparece depois, como se quisesse parecer desinteressada. Não comenta, não reage, mas está lá. Isso não é coincidência. Quem realmente perdeu interesse reduz exposição. Não faz questão de acompanhar rotina, horários, ambientes, pessoas ao redor. Quando alguém continua vendo, existe curiosidade. E curiosidade é resquício de investimento. O segundo sinal é a presença estratégica. A pessoa pode não iniciar conversa, mas surge em ambientes onde sabe que você estará. Pode ser físico ou digital. Um comentário indireto em algo que sabe que você verá. Uma aparição inesperada. Um assunto puxado por terceiros. Isso é monitoramento sutil. Quem esfria para recuperar poder, muitas vezes mantém radar ativo. Quer saber se você está seguindo. Quer saber se você sentiu. Quer medir se ainda tem impacto. E aqui entra algo crucial. Quem não observa, não se preocupa com sua reação. O terceiro sinal é mudança no padrão de exposição pessoal. De repente, a pessoa começa a postar mais indiretas, mais momentos sociais, mais demonstrações de "estou ótimo". Isso não é apenas expressão de felicidade. Muitas vezes é comunicação indireta. É uma tentativa de provocar percepção. Se realmente tivesse encerrado emocionalmente, não existiria necessidade de provar estado emocional. Quem está em paz não precisa exibir estabilidade o tempo todo. O quarto sinal é o teste de temperatura. Pode ser uma mensagem neutra depois de dias, um comentário casual, uma pergunta aparentemente sem peso. Não é intensidade, não é retomada direta, é teste. A pergunta invisível por trás é: ainda tenho acesso? Se você responde com ansiedade, confirma que sim. Se responde com equilíbrio, cria dúvida. E dúvida mexe com quem tentou esfriar para controlar. O quinto sinal é a reação às suas mudanças. Se você começa a evoluir, postar menos, mostrar foco, demonstrar crescimento e percebe micro-reações, curtidas inesperadas, reaparecimentos sutis, comentários ocasionais, existe atenção. Porque indiferença real não reage à evolução. Quem esfriou, mas ainda observa, sente quando você muda. Sente quando você parece menos afetado. Sente quando sua energia não está mais disponível. E isso pode gerar duas respostas: aproximação gradual ou intensificação do silêncio, para testar sua resistência. O sexto sinal é o comportamento através de terceiros, perguntas indiretas, comentários sobre você chegando por outras pessoas, pequenas menções em conversas onde seu nome não precisaria surgir. Isso é coleta de informação. Quem não liga, não investe energia em saber. E o sétimo sinal é o mais psicológico: mudança emocional perceptível quando existe contato presencial. Mesmo que a comunicação esteja fria por mensagem,
Quando estão no mesmo ambiente, existe tensão. Olhares rápidos, postura rígida, tentativa de parecer indiferente demais. Indiferença forçada é diferente de indiferença real. Quem realmente não sente nada é neutro, natural. Não precisa atuar. Agora, preste atenção em algo essencial. Identificar esses sinais não significa que você deve correr atrás. Não significa que existe garantia de retorno. Significa apenas que esfriar não é sempre desligar. Muitas vezes é reposicionamento. E o que você faz diante disso define o rumo. Se você interpreta esfriamento como abandono definitivo, pode agir com desespero. Se interpreta como jogo, pode agir com provocação. Ambos revelam instabilidade. A postura mais poderosa é a observação tranquila. Se a pessoa ainda observa, você não reage com espetáculo. Você continua evoluindo, continua sólido, continua estável. Porque quem esfria esperando reação se desarma quando não encontra. Existe algo que poucos entendem. Esfriar pode ser tentativa de inverter a dinâmica de poder. Se antes você parecia menos investido, a pessoa pode reduzir energia para tentar se proteger ou recuperar controle. Mas controle depende de reação. Se você mantém constância, você força clareza. Ou a pessoa assume que ainda existe interesse e reaproxima de forma mais direta. Ou o silêncio se prolonga até se tornar definitivo. Nos dois casos, você ganha informação. O erro é viver em suposição. Você não precisa confrontar perguntando por que esfriou. Perguntas assim entregam carência. Quem tem postura observa comportamento ao longo do tempo. Comportamento consistente revela intenção. Comportamento inconsistente revela conflito interno. Quem esfriou, mas ainda observa, está em conflito. Quer manter orgulho e manter conexão ao mesmo tempo. E orgulho é frágil. Quando você demonstra que não está abalado, você coloca pressão silenciosa. Porque agora a pessoa precisa decidir: se aproxima de verdade ou aceita perder espaço. Essa decisão não acontece se você estiver correndo atrás, se você envia mensagens longas, se você busca explicações, se você tenta provar valor. Tudo isso alivia a tensão dela. A tensão precisa permanecer do lado de quem esfriou. E para isso, você precisa estar confortável no silêncio. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é maturidade quando é consciente. Se alguém esfriou, mas continua observando, significa que você ainda ocupa espaço mental. E ocupar espaço mental, sem fazer esforço, é poder. Mas só é poder se você não se deixa dominar pela dúvida. Sua missão não é decifrar cada microsinal, é manter padrão elevado, independentemente do comportamento alheio. Se a pessoa voltar, você avalia a consistência. Se não voltar, você preserva a dignidade. Nunca se esqueça: quem realmente perdeu interesse não monitora, não testa, não reage, não provoca. Quem ainda sente, observa. A questão é: você vai agir como alguém que precisa ser escolhido, ou como alguém que escolhe? Porque enquanto você estiver tentando entender o que a outra pessoa sente, você está distraído de algo mais importante: o que você sente sobre si mesmo. Agora existe um ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. Às vezes, a pessoa esfria não porque deixou de sentir, mas porque sentiu demais. Intensidade assusta quem não está emocionalmente estruturado. Quando o vínculo começa a ficar real, quando a conexão começa a sair do superficial, quando existe risco de vulnerabilidade, muita gente recua. E recuar não significa apagar, significa observar à distância. Esse é um padrão psicológico comum. A pessoa reduz contato para tentar recuperar estabilidade interna, mas continua acompanhando para não perder completamente o controle da situação. Ela quer espaço, mas não quer perder você. Ela quer se proteger, mas não quer que você siga em frente. E essa ambiguidade cria sinais contraditórios. A comunicação diminui, mas a presença digital continua. O tom fica frio, mas a atenção permanece. O contato some, mas a curiosidade não. Se você não entende essa dinâmica,
você entra em confusão mental. Começa a interpretar sinais mistos como desinteresse absoluto ou como esperança garantida. E nenhum dos dois extremos é inteligente. O que importa não é o que a pessoa sente, é como ela age consistentemente. Quando alguém esfria e continua observando, está tentando responder internamente a uma pergunta: eu realmente quero isso ou só quero saber que ainda posso ter? Essa pergunta muda tudo, porque muitas vezes não é sobre você, é sobre ego. Ego quer validação, quer saber se ainda é desejado, quer confirmar que ainda tem impacto. Quando a pessoa visualiza tudo, aparece estrategicamente, reage de forma mínima mas constante, pode não ser amor, pode ser necessidade de controle emocional. E você precisa saber diferenciar. Existe uma diferença enorme entre alguém que está processando sentimentos e alguém que está apenas alimentando o próprio ego. Quem está processando sentimentos mantém coerência emocional. Pode estar mais quieto, mas não provoca. Não cria joguinhos. Não envia sinais para gerar reação. Quem está alimentando o ego cria movimento calculado, posta indireta, muda comportamento abruptamente, aparece e desaparece. Cria pequenos estímulos para medir seu pulso emocional. E aqui está o ponto crítico. Se você reage a cada estímulo, você confirma que ainda está acessível emocionalmente. A acessibilidade excessiva reduz valor percebido. Não porque você vale menos, mas porque o cérebro humano valoriza o que exige estabilidade e postura. Se alguém esfria e percebe que você continua exatamente no mesmo lugar, emocionalmente disponível, a sensação de controle aumenta. Se essa pessoa percebe que você também ajustou energia, manteve postura e não demonstrou desespero, a tensão muda. Agora existe risco. E risco é o que ativa a decisão. Sem risco, a pessoa pode ficar indefinidamente nessa zona de observação confortável. Te acompanha, te monitora, mantém você como possibilidade aberta. Você vira plano de segurança emocional. E ninguém que se respeita aceita ser plano de segurança. Por isso, diante desses sinais, sua resposta precisa ser estratégica e madura. Não é ignorar completamente. Não é provocar. Não é fingir indiferença exagerada. É manter coerência. Se houver contato, responda com equilíbrio. Se houver teste, responda com naturalidade. Se houver provocação, não amplifique. Você precisa ser emocionalmente previsível em estabilidade, mas imprevisível em dependência. Isso significa que sua vida continua. Você não pausa crescimento esperando alguém decidir se quer ou não. Você não reduz padrão para manter a atenção. Você não aceita migalhas só porque ainda existe observação. Observação não é investimento. Curiosidade não é compromisso. Visualização não é intenção. Muita gente se ilude com pouco. Ele ainda vê tudo. Ela ainda pergunta de mim. Ainda curte minhas coisas. Isso é mínimo. Interesse real move ação consistente. Se alguém está apenas observando, ainda está confortável demais. E conforto demais não gera avanço. Agora existe um detalhe sutil que revela muito. Quando você começa a se afastar de verdade, quando para de dar sinais de disponibilidade emocional, quando reduz a exposição, quando se torna menos previsível, a intensidade da observação pode aumentar. Mais visualizações, mais presença, mais tentativas indiretas. Isso acontece porque a pessoa sente perda de controle. E quando o controle diminui, o ego reage. Mas você precisa estar preparado para algo importante. Nem toda reação significa maturidade suficiente para sustentar relação saudável. Às vezes, a pessoa reage apenas para recuperar posição, não para construir algo sólido. Por isso, sua postura deve ser sempre a mesma: analisar padrão ao longo do tempo. Se houver aproximação, observe consistência. Se houver esforço, observe duração. Se houver discurso, observe comportamento. Palavras são fáceis. Presença constante é rara. Quem esfriou e continua observando pode estar esperando que você dê o primeiro passo. Pode estar esperando que você demonstre mais interesse.
pode estar esperando que você quebre seu próprio limite. Mas quem tem autorrespeito não quebra limite para aliviar insegurança alheia. Você não precisa provar que ainda está ali. Se a pessoa quer, ela age. Simples. Silêncio prolongado combinado com observação constante é zona de conforto emocional. A pessoa mantém você no radar sem assumir responsabilidade. E responsabilidade é o que separa interesse real de entretenimento emocional. Você não nasceu para ser entretenimento de ninguém. Se alguém esfria, observa e não assume posição clara, você assume a sua. Sua posição é dignidade. Dignidade não corre atrás de ambiguidade, não implora clareza, não negocia migalhas emocionais. Ela observa e decide. E aqui está o ponto mais poderoso de todos. Quando você deixa de se preocupar se está sendo observado, você se torna mais interessante do que qualquer estratégia de esfriamento. Porque quem não está tentando ser visto chama a atenção de forma natural. Quando você para de postar para provocar reação e começa a viver de verdade, a diferença é perceptível. Autenticidade é magnética. Desespero é transparente. Quem esfriou, mas ainda observa, está esperando algo. A questão é, você vai entregar o que essa pessoa espera? Ou vai manter sua integridade até que ela precise agir de forma clara? Porque no fim, não importa quantos sinais existam. O que importa é, existe ação consistente? Se não existe, você já tem sua resposta. Existe um momento em que você precisa parar de analisar os sinais e começar a analisar a si mesmo. Porque enquanto você está focado em decifrar cada movimento de quem esfriou, você pode estar ignorando algo mais profundo. Por que isso ainda mexe tanto com você? Quando alguém esfria e continua observando, cria um estado psicológico perigoso. Você não tem confirmação de perda, mas também não tem segurança de presença. Fica suspenso, nem dentro nem fora. E essa suspensão alimenta a expectativa. Expectativa é a raiz da ansiedade. Você começa a viver em função de pequenas evidências. Uma visualização vira esperança. Uma curtida vira sinal. Um comentário neutro vira possibilidade. Sua mente trabalha mais do que os fatos justificam. Isso é armadilha emocional. Porque enquanto você interpreta migalhas de atenção como algo significativo, a outra pessoa permanece confortável na ambiguidade. Ambiguidade é território seguro para quem não quer assumir risco. E assumir risco é demonstrar claramente interesse. Quem está disposto a perder, prefere deixar claro. Quem tem medo de perder, prefere observar. Mas aqui está algo que você precisa entender com frieza. Ser observado não significa estar sendo escolhido. Ser monitorado não é o mesmo que ser valorizado. Às vezes, a pessoa observa apenas para garantir que você não seguiu em frente. Não porque quer voltar, mas porque quer saber que ainda tem impacto. Impacto alimenta ego. Compromisso exige maturidade. E maturidade é rara. Se você percebe que está sendo observado, a pergunta não deve ser: será que ainda sente algo? A pergunta deve ser: eu aceito continuar sendo possibilidade sem definição? Porque o maior erro é confundir atenção passiva com intenção ativa. Intenção ativa cria movimento claro, cria conversa direta, cria convite, cria decisão. Observação silenciosa cria suspense. E suspense prolongado enfraquece sua posição se você não souber lidar. Aqui entra o verdadeiro teste de poder pessoal. Você consegue continuar sua vida como se não estivesse sendo observado? Consegue agir sem pensar em quem está vendo? Consegue crescer sem querer provocar reação? Se a resposta for não, você ainda está preso à validação. E validação é o que mantém a outra pessoa confortável. Existe algo quase instintivo no comportamento humano. Quando sentimos que alguém está emocionalmente disponível demais, relaxamos. Quando sentimos que essa disponibilidade pode acabar, despertamos. Mas esse despertar só acontece se você realmente mudar energia. Não adianta dizer que não se importa e continuar monitorando cada movimento da pessoa também.
Isso cria um vínculo invisível de dependência mútua. Você olha, ela olha. Você interpreta, ela testa. Isso não é conexão. É jogo inconsciente. E jogo inconsciente nunca constrói algo sólido. Se alguém esfriou e continua observando, você tem duas opções maduras. Primeira, ignora os sinais e vive sua vida com integridade, deixando que apenas ações claras mudem seu posicionamento. Segunda, decide que ambiguidade não é suficiente e reduz acesso até que exista clareza. O que você não pode fazer é permanecer emocionalmente disponível enquanto recebe comportamento indefinido. Isso cria desequilíbrio, e desequilíbrio constante desgasta autoestima. Existe também um detalhe que poucos percebem. Quando você começa a agir como se não estivesse mais esperando nada, a pessoa pode intensificar os sinais. Mais visualizações, mais proximidade digital, mais testes sutis. Isso acontece porque seu desapego começa a gerar dúvida. E dúvida ativa medo de perda. Mas cuidado. Medo de perda pode gerar aproximação impulsiva, não comprometimento real. Você precisa saber diferenciar impulso de decisão. Impulso é momentâneo. Decisão é consistente. Se houver aproximação, observe se vem acompanhada de clareza. Se for apenas intensidade repentina sem mudança estrutural, é apenas tentativa de recuperar controle. E você não deve recompensar tentativa sem transformação. Aqui está a chave psicológica mais importante. Quem esfria para testar precisa sentir que o teste não funcionou. Se você demonstrou instabilidade, ansiedade ou pressa, o teste foi validado. Se você demonstrou calma, foco e continuidade de vida, o teste falhou. Quando o teste falha, a pessoa precisa decidir entre se posicionar ou se afastar definitivamente. E qualquer uma das duas opções é melhor do que permanecer no limbo. Limbo emocional é confortável para quem controla, mas destrutivo para quem espera. Você não pode viver em estado de talvez. Ou existe intenção, ou existe ausência. Interesse real não precisa ser decifrado com lupa. Ele é percebido pela repetição de atitudes coerentes. Se você precisa analisar cada detalhe, provavelmente está tentando justificar pouco como se fosse muito. E isso revela algo que precisa ser trabalhado dentro de você. Tolerância baixa à solidão. Porque muitas vezes você prefere ser observado do que ser esquecido. Mas ser observado sem ser escolhido não é vitória, é adiamento. Você precisa ter coragem de preferir clareza à expectativa. Quando você decide internamente que só responde à ação concreta, você eleva seu padrão automaticamente. Você não reage a visualizações, não reage a indiretas, não reage à presença estratégica. Você reage à iniciativa clara. E iniciativa clara exige vulnerabilidade do outro lado. Quem continua apenas observando pode até sentir algo, mas sentimento sem ação é irrelevante na prática. A vida não se constrói com suposições. Se a pessoa realmente quiser, vai atravessar o orgulho, vai atravessar o medo, vai atravessar o silêncio. Até lá, você permanece inteiro. Inteiro não significa frio, significa centrado. E alguém centrado não se deixa conduzir por sinais ambíguos. Você observa, mas não se apega. Você percebe, mas não se ilude. Você nota a presença, mas só valoriza movimento. Porque no final, não importa quantas vezes alguém viu seus passos, importa quem caminhou ao seu lado. No fim, a grande virada não está em descobrir se a pessoa ainda te observa. Está em perceber que quando você para de precisar dessa confirmação, algo dentro de você se reorganiza. Quem esfriou pode continuar vendo tudo. Pode continuar perguntando de você. Pode continuar aparecendo de forma estratégica, mas nada disso tem poder real se você não transforma isso em esperança. Esperança mal posicionada é prisão. Você começa a viver esperando o momento em que a pessoa vai se posicionar, esperando a mensagem certa, esperando o convite, esperando a atitude que nunca chega com consistência.
E enquanto você espera, sua vida fica em pausa emocional. Quem tem poder pessoal não pausa. Se alguém esfriou e ainda observa, a responsabilidade não é sua de quebrar o gelo. Não é sua de facilitar caminho. Não é sua de provar que ainda está disponível. Se houver interesse real, a pessoa atravessa o próprio orgulho. Orgulho é confortável quando sabe que você continua ali. Orgulho enfraquece quando sente que pode te perder. Mas para que exista essa sensação, você precisa ser emocionalmente autônomo. Precisa sustentar a possibilidade real de seguir em frente sem olhar para trás. Isso não é teatro, não é fingimento, é decisão interna. Existe uma diferença brutal entre quem tenta parecer indiferente e quem realmente está em paz. Quem tenta parecer indiferente continua monitorando, esperando reação, querendo impacto. Quem está em paz simplesmente vive. E viver de verdade muda sua energia. Você começa a apostar menos para impressionar e mais para expressar. Começa a sair sem pensar em quem está vendo. Começa a crescer sem querer provocar ciúme. Começa a focar em metas que não envolvem validação emocional, e isso transforma sua presença. Quando alguém percebe que você não está mais orbitando em torno da dinâmica antiga, a mente dessa pessoa entra em conflito. Será que perdi espaço? Será que já não sou prioridade? Será que realmente seguiu em frente? Esse conflito só existe se você mudou de verdade. Se você continua dando sinais de disponibilidade, não existe dúvida, existe conforto. E conforto excessivo elimina urgência. Urgência é o que move a atitude. Sem urgência, a pessoa pode te observar por meses, até anos, sem nunca agir. Porque observar não exige coragem. Agir exige. Você precisa parar de se impressionar com quem apenas observa. Quem observa está assistindo. Quem quer, participa. Essa distinção é fundamental. Se alguém esfriou, mas ainda acompanha cada passo seu, isso revela algo sobre essa pessoa. Revela curiosidade, revela possível apego, revela ego ativo, mas não revela compromisso. Compromisso só é revelado quando existe posicionamento, e você só deve responder a posicionamento. Enquanto isso não acontece, sua missão é uma só: fortalecer sua estrutura emocional. Fortalecer significa não se desregular com visualizações, não alterar humor por ausência, não criar histórias na mente por causa de silêncio. Silêncio não é sempre desprezo, mas também não é sempre estratégia. Às vezes, é apenas falta de maturidade para lidar com sentimentos, e você não pode compensar imaturidade alheia com esforço excessivo. Quanto mais você tenta manter conexão sozinho, mais desequilibra a dinâmica. Conexão é construída por dois. Se só um mantém temperatura, o outro aprende que pode esfriar sem consequência. Consequência não é brigar, não é bloquear, não é fazer cena. Consequência é reduzir investimento. Se esfriou, você esfria. Se afastou, você ajusta. Se observa, você continua vivendo, sem tentar provocar, sem tentar recuperar, sem tentar provar. Esse é o nível mais alto de autoridade silenciosa. Você não reage ao que não é claro. Você não corre atrás de quem não corre junto. Você não aceita papel secundário na própria vida. Quando você internaliza isso, algo interessante acontece. Mesmo que a pessoa nunca volte, você sobe de nível emocional, porque aprendeu a não depender de sinais ambíguos para se sentir valorizado. Aprendeu que ser observado não é o mesmo que ser escolhido. Aprendeu que dignidade pesa mais do que curiosidade alheia. E isso muda completamente sua postura nas próximas relações. Você passa a identificar esfriamento precoce, passa a perceber inconsistência rapidamente, passa a cortar ambiguidade antes que vire apego. Você se torna mais seletivo. E seletividade é sinal de valor. No fim, quem esfriou e continua observando pode até sentir algo, mas sentimento sem ação é apenas potencial desperdiçado. E você não constrói vida com potencial, constrói com decisão. Se a pessoa decidir agir, você avalia. Se não decidir, você segue, sem rancor, sem drama, sem espetáculo, apenas com clareza.
Porque a verdadeira pergunta nunca foi se alguém ainda te observa. A verdadeira pergunta é: você ainda está se observando? Está respeitando seus limites? Está honrando seu valor? Está escolhendo o que escolhe você? Quando a resposta for sim, pouco importa quem está vendo seus passos. O que importa é que você não parou de caminhar.